Boa tarde, pessoal. Meu nome é Silvio Kotujanski. Eu sou Head de Inovação e Novos Negócios da CAT. Sou Head do Link Lab, que é o programa de inovação aberta da CAT. E para mim, assim, é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, também um grande desafio mediar esse painel. Por quê? Porque nós temos aqui com a gente dois gigantes do nosso mercado. Temos a WEG e temos a Ambev. Para vocês terem uma ideia, todos conhecem, é claro, as duas empresas, são empresas nacionais e que já há alguns anos estão voando aí pelo mundo. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessas empresas, elas juntas representam quase 80 mil postos de trabalho e seus faturamentos são maiores que muito PIB de vários países aí do mundo. Então é uma honra bater esse papo com vocês. E o assunto hoje vai ser inovação em tempos de pandemia. Estamos aí no Case Startup Summit na trilha Corporate. Tá? Início do ano, tivemos essa surpresa não muito agradável da pandemia. Isolamento social, mudanças de comportamento, impactos fortíssimos no mercado. E a realidade é que o mundo ficou de ponta cabeça. A galera toda teve que se reinventar e se virar nos 30. Conforme o segmento e a situação da empresa, para alguns foi mais fácil, outros mais difíceis. Pois eu vou pedir para confirmarem, mas assim, pelo que a gente acompanha, a WEG, que é uma empresa que começou lá atrás com motores elétricos e depois diversificou para vários segmentos de mercado, não teve grandes impactos no faturamento, pelo contrário, né? Teve até aumento de faturamento e aumento de ações ligadas à inovação. E temos a WEG, que por ter um core business ligado à fabricação de bebida e distribuição, é fortemente dependente de recintos físicos, restaurantes, bares, e teve desafios maiores. Mas as duas empresas tiveram ações magníficas, brilhantes, que dá orgulho de ver essas ações, que em função da pandemia, ações para ajudar, primeiro, as próprias empresas na operação e passar essa tempestade, mas mais do que isso, ajudar a sociedade a enfrentar a pandemia. Então nós temos aqui a WEG e a Ambev para falar um pouco dessa experiência. Então, temos aqui do lado da Ambev a Andresa Machado, que é gerente de voluntariado, e temos por parte da WEG o Rodrigo Fumo, que é diretor global de engenharia da WEG. Então, eu vou pedir que cada um de vocês se apresentem rapidamente para a gente começar o nosso papo. Vamos começar por você, Andresa. Tudo bem. Gente, boa tarde a todos. Olá, Rodrigo. Olá, Silvio. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Me apresentando então, Andresa, trabalho na Ambev, estou muito feliz aqui de representar a Ambev nesse bate-papo. Pelo meu sotaque, acho que dá para perceber que sou do Nordeste, sou do Maranhão, e lá eu comecei minha carreira na companhia. Tenho cerca de 11 anos na Ambev, né? Fiz um percurso muito bacana dentro da área de gestão de pessoas, muito focada na formação e treinamento de liderança. E no ano passado recebi o desafio aí de compor a equipe de impacto social da Ambev. Desde então tem sido um desafio maravilhoso, né, de vivenciar com todo o time, e vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa história com vocês. Rodrigo. Boa tarde a todos, prazer enorme aqui estar junto hoje com o Silvio e com a Andresa. Eu trabalho na WEG já há 18 anos, praticamente a minha carreira eu construí na área de engenharia, mas tive a oportunidade de rodar um pouquinho pelo mundo. No final da faculdade fiz na Alemanha, depois ao longo da WEG trabalhei em vários mercados diferentes, trabalhei um período na Áustria e nos últimos 5 anos eu passei na China, e ao ponto que em abril desse ano eu voltei ao Brasil, retornei ao Brasil para um novo desafio, a posição de diretor de engenharia e tecnologia global da WEG. Então, vai ser um prazer a gente poder bater esse papo hoje e trocar as experiências aí. Então, eu vou perguntar primeiro para a Andresa, mas depois quero ouvir o Rodrigo também. Para a Ambev, como é que foi a chegada da pandemia? Deu frio na barriga?
que vocês se debruçaram, que vocês priorizaram? Conta assim de uma forma bastante sintética aí para a gente aí as ações que vocês empreenderam aí em função da pandemia. Legal, Silvio. Eu acho que todas as empresas, de forma geral, né, elas foram surpreendidas, obviamente, pela pandemia, né, e elas começaram a entender como que o comportamento do consumidor estava mudando nesse contexto. Para a Ambev não foi diferente, né? O que acontece? A gente se conecta com o consumidor muito através do entretenimento e da diversão. Isso não mudou. Mas claramente mudou o canal em que esse consumidor nos procura e consome os nossos produtos. Então, houve uma migração aí considerável, né, da venda e do consumo através do e-commerce. A gente, na Ambev, a gente tem 3 plataformas, né, cada uma de e-commerce, mas cada uma atende um perfil, uma necessidade diferente, né? Tem algumas mais em Empório da Cerveja, que é super conhecida, tem o Zé Delivery, mas elas atendem perfis, né, e necessidades diferentes. Por exemplo, o Zé Delivery, né? Se eu estou hoje agora aqui, quero fazer uma confraternização agora com meus amigos, eu não tenho tempo de esperar a cerveja gelar. Então, eu vou lá no Zé Delivery e peço e a cerveja chega gelada. Então, tudo isso, muita gente tenta sempre buscar inovações, né, que atendam essas tendências do consumidor, essas necessidades do consumidor. E sempre observando para essas novas expectativas desse novo contexto. Mas não somente na operação em relação ao consumidor, a gente também tomou algumas ações e medidas, né, para ajudar a sociedade de uma forma geral em frente à pandemia, né? A gente tem consciência, você falou bem assim na apresentação, que a gente é uma empresa muito grande, é uma empresa brasileira, a gente tem uma responsabilidade quanto a isso. Então, acho que a primeira pergunta que ficou quando a pandemia chegou foi como ajudar, né? O que a gente pode fazer nesse contexto? A gente saiu com várias ações. Teve construção de leito em hospital, teve produção de álcool em gel, teve produção de máscara, teve doação, né, de produtos para comunidades carentes. Mas todas essas ações, elas têm uma conexão, que foi a nossa estratégia, que foi adaptar o nosso negócio, o que a gente tinha em casa, para atender essa nova demanda da sociedade. Isso foi feito de uma forma muito ágil, né, dentro de um contexto de inovação. Então, essas foram as duas frentes, né? Tanto visualizar a mudança do comportamento do consumidor para o e-commerce, como também pensar no nosso negócio, de como que esse negócio pode colaborar com a sociedade de forma geral para minimizar o impacto da pandemia. Bacana, André. Inclusive, assim, eu acompanhei pela imprensa que vocês deram muito apoio também para os bares e restaurantes que foram fortemente impactados, né? Então, isso mostra, assim, também o lado altruísta, né, da Ambev, que é muito bacana, essa responsabilidade social que é muito bacana, né? Parabéns para vocês. Rodrigo, obrigada. Vamos falar um pouco da VEG? Conta para a gente, que eu sei que vocês têm muita coisa bacana que está sendo feita e já foi feita também. É verdade, a pandemia realmente nos fez, acho que a grande palavra aí é adaptação, né? Adaptabilidade. Então, isso realmente, eu tive essa primeira onda aí, a gente pegou ainda quando eu estava lá na China, né? Começou essa confusão toda lá, eu ainda estava trabalhando lá. E aí, então, nós começamos, a preocupação principal foi realmente de manter os empregos, manter a atividade, mas não colocar as pessoas em risco, né? Então, ao mesmo tempo que a gente queria preservar a saúde das pessoas, nós procuramos rapidamente adaptar toda a operação de forma que pudesse ter as máscaras de proteção facial, o isolamento, né, o espaçamento social, enfim. Isso foi a forma como a VEG foi se adaptando para que a operação continuasse a funcionar, né? Porque a preocupação sempre foi de manter o negócio, né, e a economia girando. Logicamente, de maneira similar, como a Andresa acabou de comentar aqui, a VEG também se preocupou em o que nós poderíamos fazer para ajudar a sociedade, né? E aí foi que surgiu, por exemplo, a busca da tecnologia para fazer os respiradores, né? Nós tínhamos uma empresa local aqui, que era a Lyston, que detinha a tecnologia, mas não tinha capacidade de escala, né, na demanda que se tinha. Então, foi criada essa parceria, a aquisição da tecnologia, a VEG rapidamente se adaptou para produzir os respiradores, né? Essa foi a primeira ação aí. Logo na sequência veio, então, a produção de álcool em gel, né? Nós temos uma divisão de tintas, e aí, a partir da nossa equipe de químicos, iniciamos a produção de álcool em gel. Uma ação subsequente, criamos para a cidade de Jaraguá do Sul, onde é a matriz da VEG, onde a VEG foi fundada, um aplicativo, né, de forma que as pessoas, chama Covid Monitor,
de forma que as pessoas pudessem lá acessar e ver como é que estão os índices de contaminação, casos, etc., né? Para que desse um pouco mais de tranquilidade também para o ambiente, né? Tinha muita incerteza aí de informações desencontradas, causando até um pouco de pânico. Então, a ideia foi trazer tranquilidade também aos nossos colaboradores, né? E, logicamente, todos os canais comerciais aí tiveram que ser modificados, né? O nosso relacionamento é basicamente com a indústria, né? Ou grandes projetos, então, tudo aquilo que era através de visitas, né? Ou algo feito presencialmente, nós rapidamente nos adaptamos para o mundo virtual, vamos dizer assim, né? Então, todas essas reuniões online, até as inspeções, né, auditorias online, para que a gente pudesse continuar atendendo toda a nossa cadeia de clientes e também de fornecedores, né? Bacana. E vocês lançaram também vários produtos, né, para apoiar no combate, né, à pandemia, né? Por exemplo, tintas, né? Tintas também, Conta um pouco para a gente aí dessas ações. Então, aí, por exemplo, o primeiro foi o álcool em gel, né? A ideia foi, de início aqui, que a gente pudesse atender, principalmente aqui, além da empresa, a própria empresa em si, no Brasil, né? Mas também atender os hospitais da região. Logo no início da pandemia foi um desafio enorme ter, por exemplo, álcool em gel disponível nos estabelecimentos, né? Então, a preocupação da VEG foi em atender aqueles que teriam dificuldade, então, hospitais públicos, né? Sempre o lado público aí, né? E também, dentro da própria empresa, em todos os ambientes, tem o álcool em gel, então, eu tenho na minha mesa aqui também um frasquinho de álcool em gel, de forma que a gente pudesse estar controlando isso, né? A questão de tintas também, nós desenvolvemos essa tinta para ser aplicada para diversos ramos aí da indústria ou da construção, pode ser aplicada em corrimão, na pintura de motores, de equipamentos, que ela combate, ela elimina até 99,99% do coronavírus, né? Então, essas foram as ações que foram sendo cultivadas ao longo do tempo, e esse é realmente o perfil da VEG de buscar sempre a inovação, né? Estava fora do nosso radar esse tipo de ação até então, né? Álcool em gel, respirador, enfim, mas rapidamente a empresa buscou a tecnologia, buscou parceiros e conhecimento, né? Para que pudesse atender essa demanda, né? E isso vem realmente o que está no sangue da empresa, né? Que sempre tem um jeito melhor de fazer as coisas, e o jeito melhor de fazer as coisas é sempre inovando, né? Perfeito. Andresa, conta para a gente, assim, qual é a importância da sociedade, dos ecossistemas de inovação, startups. Nós estamos aí sendo assistidos aí por uma galera imensa de startups do Brasil inteiro, né? E a gente sabe que para vocês estão sempre buscando ampliar cada vez mais o contato com todo esse ambiente. Como é que foi a experiência de vocês? Qual foi a importância de todo esse ambiente de inovação no entorno de vocês para o sucesso dessa jornada? Tá. Acho que até pegando o gancho aí do Rodrigo, a questão de parcerias é muito importante, né? A construção de parcerias, né? Quando você fala de ecossistema, é bem mais amplo, né? Toda essa conexão que a gente tem desde o produtor, né, que nos dá a matéria-prima aí da cerveja, passa pelos funcionários, consumidores, né, o dono do bar, que é o cliente, até os parceiros de tecnologia. A Ambev, ela vem amadurecendo e vem evoluindo numa transformação digital já faz um tempo. A gente tem um líder, né, que é o nosso líder de tecnologia, que é o cabeça que está direcionando isso, mas além dele, tem toda uma contratação que a gente trouxe para dentro de casa, muitos ex-funcionários de empresas de tecnologia. A gente tem feito parcerias com startups, a gente incorporou a HBSys, né, que é uma empresa de tecnologia hoje que começou com 500 funcionários, hoje já está com 1.000 funcionários. Então, construindo plataformas e buscando soluções junto com a gente, né, para poder realmente atender esse consumidor. Como eu falei, o consumidor continua sendo nossa principal motivação, né? E incluir o mundo da tecnologia para dentro da Ambev, com certeza, aumenta o nosso potencial de inovação. E a gente quer inovar para esse consumidor, trazer novas experiências, novos produtos, novos negócios, e, sem dúvida nenhuma, parceria com empresas de tecnologia é essencial para isso. Qual que é a importância das startups na jornada de vocês? Como é que vocês estão
orientando toda a estratégia de vocês em função desse potencial que a gente tem nessas milhares de startups que temos aí pelo mundo, aí com soluções bem inovadoras e muitas vezes disruptivas, né? Como é que vocês estão caminhando por aí? Na verdade, na questão da inovação, basicamente nós dividimos aí em 3 grandes vertentes, vamos chamar assim, né? Uma delas que a gente usa através do nosso próprio time interno, uma através de institutos e centros de tecnologia e outra através de startups, né? Por que a gente acredita muito na inovação aberta, né? E aí, por isso, usar as startups, né? Porque é uma maneira bastante rápida de se testar um conceito, né? Normalmente, o pessoal que está nas startups é um pessoal meio sem amarras, né? Não tem um vício, né? Vamos chamar assim, de algumas coisas do dia a dia da indústria ou de alguém que está imerso aí num ambiente mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, acabam surgindo ideias, né? Propostas ou até soluções que talvez no ambiente tradicional seriam mais difíceis até de serem aceitas, propostas, né? Ou até serem criadas, né? Então, a gente vê como uma forma de oxigenar a corporação, né? E a gente trocar essas experiências, né? Então, criamos neste ano uma gerência específica dentro da empresa para tratar sobre inovação e prospecção de tecnologia, de forma que a gente possa olhar mais para fora, né? E aí contar com a colaboração de outras empresas, enfim, ou institutos, ou claramente as startups aí, para nos ajudar a acelerar essas ideias, né? E aí testar alguns conceitos. Então, é uma maneira que a gente contribui também para o desenvolvimento da economia. Adquirimos também esse ano algumas startups aí para ampliar o nosso negócio, ampliar o nosso conhecimento de empresa, e é uma forma de inovar, né? Trazer conhecimento novo, trazer essas pessoas para dar essa oxigenada aí e diversificar o risco, né? Principalmente, porque é uma forma de não alocar tanto recurso em algumas vertentes, em poucas vertentes, você abre um pouco mais o teu leque de opções, testa rapidamente as alternativas e daí para frente, a partir do momento que se tornou interessante, acelera aquilo lá, estabiliza e torna isso uma solução que te traga uma renda, né? Uma rentabilidade. Super bacana e assim, a gente acredita muito nessa prática, né, de unir o P&D interno das empresas com todo esse conhecimento, né, porque simplesmente fora da empresa tem mais conhecimento sempre, né, do que dentro da empresa. Então, a experiência mundial mostra que isso aí tem sido muito saudável. Andresa, vamos falar um pouco dos aprendizados, né? A pandemia doeu para todo mundo, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Mas a gente tem que tirar boas lições disso, né? Na tua visão, assim, o que vocês aprenderam? O que vocês estão tirando de bom? Qual o lado bom disso tudo aí? Tá. Olha, com certeza, eu acho que se a gente pensar, né, na vivência, nessa experiência de pandemia, todo mundo está sofrendo impacto. É óbvio que em níveis diferentes, né, de formas diferentes, mas todo mundo saiu impactado, né? Mas a gente sempre vê o que saiu de bom, né? O que aprendizados saíram disso. Eu acho que a principal experiência que a gente leva dessa pandemia é a questão de juntos, né, inovar juntos. Acho que a Ambev ela já vem há algum tempo, né, nessa frente ela é uma empresa inovadora, ela vem há algum tempo acelerando esse formato, abrindo as portas, né, fazendo mais parcerias, mas essa pandemia ela deu uma acelerada, né? E não só para parcerias externas, no sentido de abrir as portas e de buscar, né, como o Rodrigo falou, né, quem pode produzir isso comigo para levar para a sociedade, mas dentro de uma cultura de agilidade mesmo interna, né? Uma cultura de agilidade, uma cultura que perdoa mais o erro, né, e que dá liberdade mais para o funcionário inovar, para o funcionário ousar, né? E muito no sentimento de fazer junto. Né? Eu, como funcionário, eu vi pessoas de áreas muito diversas, né? Trabalhando juntos em prol de uma inovação, de uma solução diferenciada para tudo que a gente estava vivendo. Isso fica, né? É uma vivência que traz, que a gente não volta, né? A gente vai levar para o negócio, acaba sendo incorporado no negócio, melhor dizendo. Então, com certeza, o aprendizado, a possibilidade
de praticar essa agilidade, né, de buscar novas soluções, integrando times diversos, é algo que realmente vai ser um ganho aí para o negócio mesmo, né, para frente e para as parcerias que a gente fez, né, durante a pandemia, nas produções. A gente não, se você vê todas as frentes que a companhia levantou, elas foram feitas junto, né? A gente teve o Albert Einstein no hospital, assim como outras empresas. As produções, às vezes a gente tinha um protótipo, tinha matéria-prima, mas outra empresa estava como parceira para produzir. Então, são parcerias que também ficam. Então, esses são os ganhos. Que bacana. Pegando esse gancho que a Andresa colocou, da aceleração, é nítido, né, que o mundo inteiro acelerou sua inovação, sua transformação digital. Eu já ouvi gente dizendo que a gente antecipou 5 anos em 6 meses, e já ouvi gente falando que antecipou 20 anos em 6 meses, e eu acredito que tem segmentos que acontece tudo isso. A WEG sempre foi uma empresa inovadora, ela sempre teve no seu DNA a pesquisa e desenvolvimento, um time muito forte em engenharia. Teve uma aceleração significativa na WEG em função da pandemia. A gente tem acompanhado outros segmentos, por exemplo, assim, escolas. Muitos professores assim, sempre foram avessos, alguns deles, né, avessos à tecnologia. E de um dia para o outro, eles são obrigados a usar a tecnologia e não querem mais voltar para o modo antigo. Viram o gostinho, né, da tecnologia. Isso aconteceu na WEG? Vocês aceleraram realmente a inovação, tecnologia, costumes do dia a dia ligado à tecnologia? Sem dúvida, Silvio. Isso daí, logicamente, se a gente olhar a história da humanidade, toda vez que tem uma grande dificuldade ou uma catástrofe, alguma coisa assim, né, ao mesmo tempo que tem um lado ruim do negócio, mas tem um lado positivo que a gente tem que visualizar, que é a oportunidade de melhorar, né, ou de modificar os processos ou a maneira como a gente executa alguma coisa. E isso dentro da WEG transformou totalmente, né? A Andresa falou sobre a agilidade, e eu venho de uma experiência dessa de 5 anos na China, onde aquele mercado, o asiático, é extremamente ágil, né? A velocidade com que as coisas acontecem daquele lado do planeta é realmente impressionante. Então, isso nos ajudou em muito a conectar as pontas da empresa no mundo inteiro. Isso eu estou falando no primeiro ponto interno, né? Então, rapidamente hoje, eu conecto as equipes que estão nas Américas, na Europa, na Ásia, né, numa conferência de 1 hora, né, que antes era um negócio, não, pega um avião, atravessa metade do planeta, vai lá, faz a reunião de 1 dia, volta, gasta 1 semana. Gasta 1 hora agora, alinha os assuntos. Então, se tornou muito mais ágil. A produtividade subiu muito para várias atividades, né, de dentro da empresa. Então, isso se traduz no quê? Competitividade, se reduziu muito o custo também aí operacional, logicamente, tem outros critérios aí que acabam sendo impactados, mas ajudou muito essa questão da comunicação, da facilidade de conectar pessoas, de transmitir ideias. E aí, qual que é o grande, eu acho que a grande vantagem, o grande aprendizado disso, é a velocidade da inovação. Você consegue rapidamente compartilhar suas ideias, expor os projetos, debater num grupo maior de pessoas, mais eclético, inclusive, e aí selecionar até de maneira mais assertiva aquilo que você quer fazer, tendo mais pessoas participando. Então, foi exponencial, eu vou dizer, a mudança nesse período. Logicamente, não é um cenário que, em função de vários aspectos econômicos, que a gente vai ter ainda dificuldades pela frente mundialmente, né, eu digo economia, mas nos ajudou e muito, acho que as empresas, a repensar o seu modelo de negócio. Então, nesse aspecto, foi extremamente positivo no ponto de vista de agilidade e inovação. Eu queria ouvir um pouco de vocês, vamos começar pela Andresa, assim, o que ela vê assim, em termos assim, de futuro para o mercado de vocês, ou até para o nosso país do dia a dia, assim, como é que o mundo vai estar aí pós-pandemia, quais são as grandes tendências na área de vocês, e principalmente assim, como tem muita startup aí acompanhando aí o nosso bate-papo, assim, até clarear para eles também áreas aí que eles precisam se empenhar bastante aí para o futuro, para ter condições de competitividade aí no mercado, tá? Então vamos lá, Andresa, queria te ouvir.
É uma pergunta boa, né? Difícil. É difícil. Eu acho, Mas eu olha, acho assim, pode difícil. errar, não tem problema nenhum. Fazer. Faz parte. Então, assim, é complicado prever como o mercado vai se comportar, né? Tá tudo muito incerto. E isso também dentro não só pensando no mercado de uma forma geral, mas no comportamento do consumidor. O que a gente fez até agora foi verificar o que estava como necessidade, qual era o formato de consumo dele e tentar se adaptar rápido. Mas o que a gente pensa para o futuro é muito continuar observando e acompanhando esse consumidor e muito focado em experiência, né? Você falou aí como que as startups podem ficar ligadas nisso. No caso, assim, poxa, startups que a gente faz parcerias, que a gente faz conexões, é pensar como que eu entrego uma experiência cada vez mais interessante para esse consumidor que está mudando, que está com comportamento em mudança. Então, trazer essa galera de inovação para dentro, para ajudar a pensar, ajudar a antecipar essas demandas, essas necessidades desse consumidor, para levar uma experiência cada vez mais incrível para ele, com certeza vai ser um foco, né? E é um desafio. O que a gente tem feito é ficar perto, ouvir esse consumidor, acompanhar, para tentar se antecipar. E vocês, Rodrigo, eu sei que assim, vocês têm planos aí de médio e longo prazo aí para frente, né? O que dá para antecipar aí para a gente aí de futuro aí para vocês, assim, que dicas que vocês dão aí para as startups no sentido de poderem assim estar se conectando com vocês aí no futuro? Bom, logicamente quando a gente fala isso aí é aquela pergunta de $1 milhão, né? O que vai para frente? Mas o que a gente percebe é o seguinte, né? A hora que passar um pouco essa confusão, ou até o final do ano aqui, as empresas devem buscar um nível de competitividade bastante elevado, né? Tem que fazer uma diferenciação no mercado. Vários mercados vão estar debilitados, algumas empresas fatalmente vão acabar fechando nesse meio do caminho, só que em contrapartida aparecem outras oportunidades. E a oportunidade é através da diferenciação. Então, se o mercado diminuir um pouco, nós queremos continuar crescendo. Nós vamos continuar crescendo como estamos fazendo esse ano. Como? Através de diferenciação. E a diferenciação vem através do quê? Novas tecnologias, conectividade, né? Então, por exemplo, todas essas startups aí que estão com IoT, sistema de monitoramento, né? O sistema de visão, né? Se a gente pegar toda a nossa estrutura da WEG hoje, que é uma estrutura muito fabril ainda, nós temos uma possibilidade incrível de fazer uma parte aí, por exemplo, de garantia da qualidade, ou quality assurance, por exemplo, através de sistema de visão. Então, uso de computadores, câmeras, né, vídeos aí que possam nos ajudar a produzir de maneira mais rápida e com qualidade. Podemos fazer isso através da própria WEG Digital, que é adquirimos, por exemplo, esse ano a MVigia e a BeerMinds, que são empresas aí que nos complementaram em termos de inteligência artificial e também em termos de sistema de visão. Então, vai ter, sem dúvida nenhuma, competitividade, né? Então, ou seja, o que nós podemos entregar a mais para o nosso cliente, né? Um pouco além do que a nossa concorrência está fazendo. E, logicamente, a concorrência não está dormindo, né? Então, o mundo vai se tornar, eu acredito uma briga aí, né? Todo mundo vai querer conquistar o seu espaço, né? Então, e a WEG não é diferente. Então, nós vamos buscar realmente a inovação através das startups ou dessas parcerias, de forma que a gente possa estar sempre um nível acima em relação aos nossos concorrentes. Bacana, Rodrigo. Você comentou que vocês estão abrindo agora uma gerência aí de inovação, né? Uma nova área, assim, né? Sim. Existe uma estratégia nova de gestão da inovação, em termos assim em relação ao que vocês estavam vindo até hoje e agora para frente? Sem dúvida, Silvio. Uma das ideias de criar essa gerência, essa área específica, é de abrir um canal de contato um pouco mais direto, né, com as startups, né, de forma que a gente vai ter um portal lá que as startups podem acessar. Isso vai ser lançado ao longo do mês de setembro. Agora não está ainda no ar, mas em breve a gente vai divulgar isso, de forma que as startups possam ver, primeiro, quais são as demandas que a WEG tem, né, a gente vai deixar disponível lá algumas das nossas dores, né, o que a gente gostaria de resolver, e aí, eventualmente, as startups podem lá consultar e propor soluções, ou até as startups se apresentarem, né, entrar lá,
fazer um cadastro, escrever quais são as suas competências, né, alguns exemplos de trabalhos executados, de forma que também a gente possa utilizar essa base de informações e essa base de startups para acelerar os nossos desenvolvimentos, né? Então, cada vez menores, né? A gente quer sempre encurtar esse time to market, né? E uma forma de fazer isso é abrir um pouco mais a mente e os canais de comunicação para uma inovação aberta. Perfeito. Andresa, nós estamos aí trabalhando muito há alguns anos até, assim, olhando muito o Brasil, né? Em termos geral do mercado. E a gente tem excelentes exceções e vocês dois são exceções, né? Vocês são empresas que estão em atuação internacional. Como é que vocês veem, eu quero começar pela Andresa, essa correlação, essa cooperação entre países para ajudar a enfrentar desafios tecnológicos, desafios de inovação que a gente tem aqui no nosso dia a dia? Tá. O que eu acredito é nessa conexão que a gente tem globalizada, né? Então, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso ao que está acontecendo, a gente pode ter acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro, né? O Rodrigo falou de hoje que a gente faz reuniões, ele faz reunião na China em 1 hora, a gente pegava uma semana. Então, eu acho que a gente está cada vez mais próximo, né? E eu acho que ter uma cultura aberta, uma cultura de parceria, uma cultura mais colaborativa, de crescer junto, ela vai facilitar essas parcerias. Então, hoje não tem limite geográfico, né? E a pandemia ela veio para reforçar isso. Então, a gente tem feito coisas grandes, né, de dentro de casa, né? Então, as inovações que a gente surgiu, que a gente trabalhou, cada um estava na sua casa, né? Então, acredito que a possibilidade da tecnologia te dar tirar essas barreiras e você, como empresa, ter essa postura colaborativa também atrai. Então, acho que é um conjunto, né, das duas coisas. Ter uma postura colaborativa e aproveitar, né, essa falta de limites, né, que a tecnologia trouxe para se comunicar e para se integrar aí globalmente. Legal. E vocês, Rodrigo, como é que vocês estão assim, atuando assim, em cooperação internacional pró-inovação? Então, Silvio, nós temos, por exemplo, dentro da própria VEG, nós temos operações no mundo inteiro, né? E com o passar dos anos, né, o que a gente tem procurado fazer, por exemplo, são criar alguns centros de competência e até centros de R&D fora do Brasil, né? Então, hoje nós temos nos Estados Unidos, nós temos no México uma estrutura de engenharia bastante forte, né? Isso entre várias operações da VEG. Então, na China também, que é um canal muito importante para nós, para trazer o que está acontecendo daquele lado do planeta, e através na própria China com institutos de pesquisa, né? Instituto de estudos aí de pesquisa, que é, por exemplo, o Shanghai Institute, que nos serve de parceria, né? Para buscar novas tecnologias e nos ajudar nesse processo de desenvolvimento de novas soluções, novos produtos, né? Então, temos parceiros nas Américas, né, na América do Norte, temos na Europa, seja através de institutos de pesquisa ou universidades, e também na Ásia. Então, com isso, e com toda essa facilidade que agora a gente tem da comunicação, rapidamente a gente consegue conectar essas unidades que nós temos no exterior, estar próximo do mercado. Isso é uma parte muito importante desse processo de inovação, é o seguinte: você entender qual é a necessidade do mercado onde você está inserido, né? E nada melhor que a pessoa ou a equipe que está inserida naquele mercado para captar isso daí, né? Aí nós podemos, obviamente, depois ir atrás, né, com a ajuda da matriz aqui, por exemplo, no Brasil, selecionando quais seriam os parceiros no mundo que detêm a competência, né, ou a tecnologia para nos ajudar a capturar aquelas oportunidades, né? Então, isso é fundamental hoje, a gente tem essa descentralização, eu chamo, e aí está capturando um pouco mais próximo do mercado o que efetivamente a gente precisa fazer, né? Bacana. Vocês dois tocaram num assunto assim que eu acho que é fundamental, que é a cultura, né? A gente tem, na experiência que a gente tem aí de relacionamento aí com várias corporates, no processo de inovação aberta, a gente vê que o vetor cultura corporativa pró-inovação é fundamental, né? Em outras palavras, assim, não adianta comprar uma startup top com uma solução top se a cultura corporativa continuar a mesma. Então, assim, nosso tempo está acabando e tem muito assunto assim, que eu gostaria de colocar, mas assim, eu não posso deixar de perguntar para vocês de uma forma rápida como é que vocês estão olhando para essa transformação
cultural, corporativa, além do acesso à tecnologia e inovação. Então, Andresa, vamos começar por você. Tá. A gente tem amadurecido, né? Tem crescido em transformação digital, tem algumas ações claras, como eu falei, da questão de incorporação de startup, de parcerias com startups, de ter realmente um líder focado em tecnologia. A gente tem um centro de tecnologia no Rio, onde está saindo várias inovações, mas eu acho que, de forma geral, a gente está trabalhando inovação mais como uma atitude, né? No sentido de ter liberdade para propor, de liberdade para errar, de ter grupos interdisciplinares trabalhando, de terem líderes atentos para, né, acreditar as ideias que surgem e ajudar na implementação. Então, quando eu falo de cultura, eu falo muito mais de uma atitude de pró-inovação, né? Ela vai além, como você falou, né? Não adianta ter uma mega startup comigo se eu não tenho essa atitude, essa disponibilidade para a inovação. E a inovação inclui erro, acerto, inclui novas tentativas, né? E aí vai. Então, a cultura de inovação que a gente nutre na Ambev é uma cultura muito de atitude, né? De permissão e de ousadia, de coragem de colocar suas ideias e de levar para frente como líderes, né? Bacana. Então, Rodrigo, rapidamente, aí nosso tempo aí está quase estourando, né? Mas ainda dá para ouvir. Eu queria ouvir também do lado da VEG como é que vocês estão trabalhando a cultura corporativa pró-inovação. Tá. A VEG, por si, ao longo da história dela, dá para ver claramente que ela tem sido bastante arrojada, né? Ainda com ações bastante sustentáveis, mas ousada, vamos dizer assim, em inovar, ampliar e crescer, né? Então, isso só é possível através de inovação. Logicamente que com o mundo hoje, atual, tudo acontece de maneira muito mais ágil, muito mais rápida, né? E aí o desafio está em entender como trabalhar, por exemplo, com as startups, né? Isso daí como a Andresa falou, e você também comentou, Silvio, não adianta a gente ter uma mega startup se a gente não está disposto a trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Isso a VEG tem se adaptado bastante, ao ponto que nós estamos abrindo aí outros canais de comunicação, e a gente entende que isso é fundamental para os próximos passos do futuro. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que isso está totalmente em linha com a cultura da empresa, então facilita esse processo, né? Apesar de ter algumas nuances e algumas coisas que a gente tem que ir ajustando, mas se a cultura da empresa é de inovação, tudo isso fica muito mais fácil de alavancar. Perfeito, né? Eu queria que vocês, cada um de vocês agora, passasse assim um recado para as startups, uma mensagem de futuro, um conselho que vocês dão a elas, para que possam se conectar não só com vocês, mas com empresas do porte de vocês. Então, Andresa. Primeiro, agradecer, Silvio, Rodrigo, pelo bate-papo. Foi um prazer compartilhar um pouco e aprender com vocês, tá? E como mensagem, eu vou deixar coragem, né? Coragem para passar por essa pandemia, porque vai passar, e coragem para inovar. Às vezes a gente acha que inovar tem que trazer ideias mega disruptivas, e às vezes inovar vem da atitude, né? De ter coragem de propor uma ideia, atitude de receber essa ideia e implementar, né? E de trabalhar junto, né? Nas inovações. Coragem. Rodrigo. Silvio e Andresa, obrigado também pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui. E eu acho que a palavra, além da coragem, muito bem colocado pela Andresa, é resiliência, né? São momentos difíceis, muitas ideias acabam não prosperando, mas a gente não pode desistir nunca, né? Sempre tem uma forma de fazer melhor, então continuem batalhando, continuem indo atrás dos seus sonhos. É importante sonhar e ter as metas, né? Porque para saber onde a gente quer chegar. Então, a palavra é resiliência. Perfeito. Olha, super obrigado a vocês dois, a Ambev, a VEG. Acho que foi muito rico aí o nosso bate-papo. Eu acho que vai abrir muitas luzes aí para o mundo das startups, né? Vocês têm a consciência da importância que vocês têm para oportunizar crescimento de todo um mercado, né? Então é um ganha-ganha. Então vocês têm demanda que as startups podem ajudar e as startups podem também acelerar e tornar a experiência de inovação diferente, né? E é isso aí. Então, muito obrigado a todos aí. Boa tarde, obrigado.